Você já notou como algumas pessoas vivem em casas simples, sem nada de luxo, mas quando você entra naquele lar, sente uma paz que não consegue explicar? E como outras pessoas têm apartamentos grandes, móveis bonitos, tudo organizado por fora, mas quando você passa à porta, algo pesa no ar, algo sufoca, algo grita silenciosamente que ali dentro ninguém está bem de verdade. Hoje eu quero te contar uma história. Não é uma história que aconteceu num país distante, num tempo antigo, com personagens impossíveis de imitar. É uma história que acontece todo dia, em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, em Belo Horizonte, nas cidades do interior, nos apartamentos de 40 metros quadrados e nas casas de condomínio fechado. É uma história sobre 3 mulheres, 3 escolhas, e um princípio bíblico que a maioria dos cristãos conhece de cor, mas nunca aplicou de verdade na própria casa. Mas antes de eu começar, preciso te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente em paz dentro da sua própria casa? Não a paz de quando os filhos foram dormir e você finalmente se jogou no sofá exausta. Não a paz de um feriado em que deu para respirar um pouco. Estou falando daquela paz profunda, constante, que não depende de tudo estar perfeito, que não depende do dia ter corrido bem. Aquela paz que a Bíblia chama de paz que excede todo o entendimento. Se você não conseguiu lembrar quando sentiu isso pela última vez, fica aqui comigo, porque esse vídeo foi feito para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a fazer isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e antes de continuar, me diz aqui nos comentários: qual é o cômodo da sua casa que mais te causa angústia quando você olha para ele? Pode ser o quarto abarrotado, a cozinha que nunca parece limpa, o quartinho de despejo que você nem abre mais. Me conta. Quero saber. Agora, deixa eu te apresentar a organizada, a sobrecarregada e a sábia. A organizada se chama Fernanda. 32 anos, professora, casada, 2 filhos pequenos. Fernanda é o tipo de mulher que todo mundo admira de longe. Perfil no Instagram impecável, fotos da casa arrumada, velas aromáticas na bancada da cozinha, cestos de vime nos banheiros, etiquetas em todos os potes da despensa. Fernanda passou 3 fins de semana reorganizando a casa depois de assistir a vídeos de organização no YouTube. Comprou caixas transparentes, comprou divisórias para gavetas, comprou aqueles cabides iguais que deixam o guarda-roupa parecendo loja. Quando terminou, fotografou tudo, postou, recebeu 300 comentários de admiração. Mas Fernanda não dorme bem. Fernanda acorda às 3 da manhã com o coração acelerado, pensando em tudo o que precisa fazer. Fernanda briga com o marido toda semana porque ele deixa as coisas fora do lugar. Fernanda grita com os filhos porque eles bagunçam o que ela acabou de organizar. Fernanda tem dores de cabeça constantes, tensão no pescoço, e o médico já falou que é estresse. Mas Fernanda não entende por que está estressada, afinal, sua casa está organizada, está bonita, está do jeito que deveria estar. O problema de Fernanda não é falta de organização. O problema de Fernanda é que ela organizou a casa sem organizar o coração. A sobrecarregada se chama Patrícia. 41 anos, autônoma, mãe solo de 3 filhos, mora num apartamento de 2 quartos na zona norte de São Paulo. Patrícia trabalha de segunda a sábado. Patrícia não tem tempo, não tem energia, não tem ajuda. A casa de Patrícia está em caos permanente. Roupa para dobrar sobre a cama há 2 semanas, caixa de entrega no corredor que ela ainda não desfez, pia da cozinha que ela lava de manhã e à noite já está cheia de novo. Patrícia olha para aquilo tudo e sente um peso no peito que ela não sabe nomear. Ela acha que é cansaço. Mas não é só cansaço. Patrícia vai à igreja todo domingo. Patrícia conhece versículos. Patrícia ora antes de dormir, quando consegue ficar acordada tempo suficiente para terminar a oração. Mas Patrícia vive num estado de baixo nível de angústia que ela normalizou tanto que já nem percebe mais. Ela acha que é assim mesmo, que vida de mãe solo é assim. Que um dia, quando as crianças crescerem, quando as dívidas diminuírem, quando a vida der uma trégua, aí ela vai conseguir organizar tudo e finalmente se sentir bem. Patrícia está esperando as circunstâncias mudarem para mudar por dentro. E é exatamente por isso
que nada muda. E tem a sábia. A sábia se chama Dona Conceição. 68 anos, aposentada, viúva há 12 anos. Mora numa casa pequena no fundo de um terreiro, daquelas casas de bairro antigo, com cheiro de café passado na hora e plantas na janela. A casa de Dona Conceição não é decorada. Não tem cesto de vime, não tem etiqueta em pote nenhum. Mas quando você entra na casa de Dona Conceição, você não quer sair. Tem uma leveza no ar. Tem uma ordem que não é rigidez. Tem uma paz que você sente antes mesmo de se sentar. Vizinhos batem na porta de Dona Conceição com problemas que não conseguem resolver. Não porque ela tenha respostas mágicas, mas porque estar perto dela acalma algo que estava gritando por dentro. O que Dona Conceição sabe que Fernanda e Patrícia ainda não descobriram. Isso é o que esse vídeo vai revelar. As 3 etapas que Dona Conceição viveu não têm nome bonito de marketing. Não são um método de 5 passos que você implementa num fim de semana. São 3 movimentos espirituais que a Bíblia chama de reconhecimento, mordomia e descanso. E cada uma delas vai muito além de dobrar roupa e etiquetar pote. Vamos começar com Fernanda, porque a história de Fernanda é a armadilha mais perigosa da nossa geração. Fernanda descobriu organização como quem descobre uma religião nova. E, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Ela transferiu para a ordem visual da casa toda a energia espiritual que deveria estar indo para outra direção. Ela começou a idolatrar o ambiente organizado como se aquilo fosse a paz em si mesma, e não apenas um reflexo possível de algo muito mais profundo. Existe uma mulher na Bíblia que Fernanda precisava conhecer. Não é a mulher virtuosa de Provérbios 31, que todo mundo cita, mas poucos entendem de verdade. É Marta. Marta, a irmã de Maria e Lázaro. Marta que servia, que organizava, que fazia tudo funcionar. E Marta que um dia foi a Jesus reclamar que Maria estava sentada aos pés dele enquanto ela fazia tudo sozinha. E Jesus disse algo que ainda incomoda pessoas como Fernanda até hoje. Marta, Marta, você está ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa. Enquanto Marta organizava, Maria se posicionava. Enquanto Marta controlava o ambiente, Maria entregava o coração. Fernanda passou 3 fins de semana reorganizando a casa. Não passou um fim de semana inteiro diante de Deus perguntando: o que está desordenado em mim? Por que eu preciso tanto que tudo esteja no lugar para me sentir segura? Por que quando o marido tira uma coisa do lugar, eu sinto uma raiva desproporcional? O que essa raiva está protegendo? A primeira etapa, o reconhecimento, não começa pela gaveta. Começa pela oração honesta. Começa pelo momento em que você para na frente da bagunça da sua casa, seja ela visual ou invisível, e pergunta a Deus: o que isso está dizendo sobre o que está dentro de mim? Porque a Bíblia é muito clara em Provérbios 4:23. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não guarda a cozinha primeiro. Não guarda o quarto primeiro. Guarda o coração, porque é de dentro que tudo vem, inclusive a capacidade de manter qualquer ordem duradoura do lado de fora. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, explica que hábitos sustentáveis não são construídos por força de vontade, mas por identificação de padrões internos, o que ele chama de loop do hábito, gatilho, rotina e recompensa. O que Duhigg descreve em linguagem científica, a Bíblia já havia dito milênios antes. Transformação real começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Fernanda estava tentando construir hábitos novos sem tocar nos padrões antigos. Estava pintando a parede sem tratar o mofo por baixo. E o mofo sempre volta. O momento de virada na história de Fernanda aconteceu numa terça-feira comum. Ela havia organizado o guarda-roupa dos filhos pela 4ª vez em 2 meses. Os meninos voltaram da escola, jogaram as mochilas no chão, tiraram a roupa e deixaram em cima da cama. Fernanda explodiu de um jeito que assustou até ela mesma. Gritou, bateu a porta do quarto, ficou tremendo no corredor. Depois que os meninos dormiram, ela foi lavar a louça chorando e sem entender por que chorava. E ali, sozinha na cozinha às 10 da noite,
ela fez pela primeira vez uma oração que não era um pedido. Era uma confissão. Deus, eu estou com raiva. Estou com raiva de tudo e de todos e não sei mais porquê. Eu organizo e nada me basta. O que está errado em mim? Aquela oração foi o início do reconhecimento. Nos dias seguintes, Fernanda começou a prestar atenção diferente. Não nos objetos fora do lugar, mas nas emoções que surgiam quando ela via os objetos fora do lugar. E foi percebendo que a bagunça visual da casa estava ativando uma bagunça emocional muito mais antiga. Medo de perder o controle, necessidade de aprovação, ansiedade de não ser suficiente, coisas que ela havia arrumado em caixas bonitas dentro de si mesma há anos e nunca processado de verdade. O reconhecimento não é um processo rápido, é um processo honesto. E honestidade com Deus sobre o que está bagunçado por dentro é mais difícil do que qualquer maricondo da vida consegue ensinar. Agora vamos até Patrícia, porque Patrícia tem um problema diferente de Fernanda, mas igualmente profundo. Patrícia não idolatra a organização. Patrícia desistiu da organização. E desistir também é uma forma de desobediência espiritual, embora ninguém gosta de ouvir isso dito assim tão diretamente. Quando Patrícia olha para a roupa amontoada, o que ela sente não é raiva como Fernanda. É uma mistura de vergonha e resignação. Vergonha porque ela sabe que poderia ser diferente. Resignação porque ela não acredita mais que consegue mudar. E essa resignação, esse "é assim mesmo, minha vida sempre foi assim", é uma das mentiras mais sutis que o inimigo usa para manter pessoas boas presas em ciclos ruins. Existe um princípio em Lucas 16:10 que vai incomodar Patrícia. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Jesus não estava falando só de dinheiro quando disse isso. Estava falando de mordomia, de gestão do que Deus coloca nas suas mãos, incluindo o espaço físico onde você vive, onde você descansa, onde seus filhos crescem, onde você recebe ou deixa de receber a presença de Deus. Você é mordoma do seu lar, não dona. Mordoma. Isso muda tudo. Dona é quem manda, quem faz as regras, quem pode deixar bagunçado se quiser porque é dela. Mordoma é quem entende que recebeu um espaço para cuidar em nome de alguém maior e que vai prestar contas de como administrou esse espaço. Patrícia não precisava de um fim de semana livre para começar. Precisava de 15 minutos de obediência por dia. O segundo movimento espiritual, a mordomia, começa com uma pergunta diferente da que Patrícia estava fazendo. Ela vivia perguntando: quando vou ter tempo para organizar tudo? A pergunta certa era: o que posso fazer com fidelidade hoje, no tempo que tenho, com o que tenho? A viúva de Marcos 12 não esperou ter muito para dar. Ela deu o pouco que tinha com o coração inteiro. E Jesus disse que ela havia dado mais do que todos os ricos, porque Deus não mede a oferta pelo tamanho, mede pelo percentual de entrega. Patrícia começou pequeno, uma gaveta por semana. Não uma gaveta por dia como os vídeos motivacionais sugerem, porque Patrícia não tinha esse fôlego e ela sabia disso. Uma gaveta por semana, 15 minutos de quinta-feira à noite, enquanto o filho mais velho cuidava dos menores. Mas fez com oração. Isso foi o que mudou tudo. Ela começou a orar antes de abrir a gaveta. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente o tipo de simplicidade que transforma. Senhor, este espaço é teu. Me ajuda a cuidar dele. Me mostra o que precisa ficar e o que precisa ir embora. James Clear, em Hábitos Atômicos, fala sobre o poder das pequenas melhorias consistentes. O conceito de que 1% melhor a cada dia cria uma diferença exponencial ao longo do tempo. Mas o que Patrícia descobriu foi algo que Clear não escreve nos livros. Quando você une a pequena ação consistente à consciência espiritual de que está agindo como mordoma de Deus, a mudança não é apenas comportamental, é identitária. Você para de se ver como uma pessoa desorganizada tentando se organizar. Começa a se ver como uma filha de Deus administrando o que Ele lhe confiou. E identidade muda, comportamento de dentro para fora, de forma permanente. 3 meses depois de começar com uma gaveta por semana,
Patrícia percebeu que havia algo diferente na sua casa. Não estava perfeita. Ainda havia pilhas de roupa. Ainda havia dias de caos. Mas havia um fio de ordem correndo por baixo de tudo. E esse fio de ordem estava produzindo algo que ela não esperava. Um fio de paz. Os filhos começaram a dormir mais tranquilos. Ela começou a dormir mais tranquila. As brigas por manhã diminuíram, não porque a casa estava organizada, porque ela havia mudado sua relação com a casa. Agora chegamos a Dona Conceição. E a história de Dona Conceição é a mais difícil de contar porque ela começa com perda. Dona Conceição não sempre foi sábia. Houve um tempo em que ela era como Fernanda, controlando cada detalhe da casa com mão de ferro. Criou os filhos com a casa sempre impecável, prateleiras alinhadas, roupa passada até a cueca do marido, piso que você podia comer. E era orgulhosa disso de um jeito que ela hoje reconhece que era orgulho mesmo, não apenas capricho. Quando o marido morreu, a casa desmoronou junto, não fisicamente, por dentro. Dona Conceição passou 6 meses sem conseguir mexer nas coisas dele. A gravata no gancho, o sapato na sapateira, o copo favorito no mesmo lugar na prateleira. Tocar naquilo parecia trair. Então ela não tocava. E a paralisia das coisas dele foi se espalhando para o resto da casa, para o resto da vida. Foi uma vizinha mais velha, uma senhora de 80 e poucos anos chamada Dona Teresa, que um dia bateu na porta com uma panela de sopa e ficou. Ficou 2 horas. E no meio da conversa, disse algo que Dona Conceição nunca esqueceu. Você está guardando a dor nos objetos porque tem medo que se arrumar a casa você esqueça ele. Mas guarda é o coração, não a gaveta. Guarda é o coração, não a gaveta. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso que Jesus oferece não é descanso de não fazer nada. É descanso de não carregar mais o que não é seu para carregar. Dona Conceição havia colocado o luto inteiro nos objetos e estava carregando o peso de cada objeto como se fosse carregar o peso da saudade. Jesus estava oferecendo um lugar para depositar aquele peso, mas ela precisava abrir a mão primeiro. O terceiro movimento, o descanso, é o mais contraintuitivo de todos, porque parece que descansar é passivo, é parar, é cruzar os braços. Mas o descanso que a Bíblia descreve é ativo. É a ação de confiar. É o ato de soltar o controle conscientemente, de colocar nas mãos de Deus o que as suas mãos não conseguem segurar. Para o tema da casa e da bagunça, o descanso significa parar de usar o ambiente físico como termômetro da sua paz interior. Significa parar de dizer, eu não consigo me sentir bem enquanto isso não estiver organizado. Significa desenvolver uma paz que não depende das circunstâncias da casa para existir, que existe primeiro dentro de você e então se reflete no espaço. Carol Dweck, no livro Mindset, distingue entre a mentalidade fixa, que acredita que as circunstâncias determinam quem você é, e a mentalidade de crescimento, que acredita que você pode mudar independente das circunstâncias. Mas o que Dona Conceição experimentou foi algo ainda mais profundo do que mentalidade de crescimento. Foi o que a Bíblia chama de renovação da mente, a transformação de dentro para fora, que Romanos 12:2 descreve. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Dona Conceição começou a arrumar a casa de um jeito diferente, depois daquelas 2 horas de conversa com Dona Teresa. Não com o objetivo de deixar tudo perfeito, com o objetivo de honrar o espaço que Deus havia lhe dado. De um em um, ela pegou os objetos do marido, orou sobre cada um, agradeceu pela memória e tomou uma decisão: guardar os que tinham significado real e doar os que eram apenas peso emocional disfarçado de saudade. Levou meses. Havia dias que ela abria uma gaveta e não conseguia avançar. Fechava, orava, voltava outro dia, e foi aprendendo que a arrumação espiritual, assim como a arrumação física, não é feita de uma vez. É feita de volta após volta, de camada após camada, de cômodo em cômodo no espaço físico e no espaço interior. Filipenses 4:6 e 7 dizem:
Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo fazei conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pesquisas recentes em neurociência mostram que práticas contemplativas e de fé ativa reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e reorganizam os padrões de resposta do sistema nervoso autônomo. Em linguagem simples, a paz que a Bíblia promete tem efeitos físicos mensuráveis no seu corpo. A bagunça crônica, por outro lado, mantém o cérebro em estado de alerta constante, ativando respostas de estresse mesmo quando não há perigo imediato. Seu corpo responde ao ambiente. Seu ambiente responde ao seu coração. O ciclo começa e termina em você. Agora eu preciso parar aqui e falar uma verdade que vai incomodar. E eu preciso que você ouça com o coração aberto, porque não vou falar isso para te culpar. Vou falar porque me importo com a sua transformação de verdade. A maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo vai se identificar com Fernanda ou com Patrícia. Vai se emocionar com a história de Dona Conceição. Vai até pegar o celular para salvar esse vídeo, talvez marcar uma amiga nos comentários. E vai continuar exatamente do mesmo jeito que estava antes de começar a assistir. Porque nós nos tornamos especialistas em consumir conteúdo de transformação, sem nos submeter ao processo de transformação. Mateus 7:21 diz que não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E Tiago 1:22 diz que sejais cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você pode saber de cor os princípios de Provérbios 31. Pode ter assistido dezenas de vídeos sobre organização. Pode ter comprado livros sobre produtividade e hábitos. E ainda assim, viver no mesmo caos de sempre. Por quê? Porque conhecimento sem obediência não transforma absolutamente nada. A verdade desconfortável é esta. A razão pela qual sua casa ainda está bagunçada não é falta de tempo. É falta de decisão espiritual. É falta de encarar o que a bagunça está dizendo sobre o que está dentro de você. É falta de humildade para reconhecer que Deus se importa com como você administra até os menores espaços da sua vida. Porque o fiel no mínimo é fiel no muito. E tem mais. A nossa geração foi ensinada a consumir soluções instantâneas. Existe um vídeo de como organizar o guarda-roupa em 30 minutos, um método de como limpar a casa toda em 2 horas, um sistema de como manter tudo arrumado com 5 minutos por dia. E não estou dizendo que esses conteúdos são inúteis, estou dizendo que eles nunca vão tocar a raiz do problema, se a raiz do problema for espiritual. Você pode organizar a casa toda hoje, e em 2 meses ela vai estar exatamente do mesmo jeito que estava antes, porque o problema não é o método, é o coração. E o coração que não passou pelo reconhecimento vai sabotar qualquer método. O coração que não internalizou a mordomia vai abandonar qualquer sistema. O coração que não aprendeu o descanso vai entrar em colapso quando as circunstâncias não cooperarem. Não estou dizendo que você é má pessoa. Estou dizendo que você foi ensinada a buscar atalhos espirituais num caminho que não tem atalho. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que existe uma certa maneira de fazer as coisas que produz resultados, e essa maneira não pode ser substituída por nenhuma outra. Wattles não era teólogo, mas ele estava tocando num princípio que a Bíblia revela há milênios. Existe um caminho, e o caminho não muda dependendo do seu humor, da sua temporada, ou do quanto você tem tempo disponível. O caminho é o caminho. Então, o que você faz com tudo isso? Deixa eu te dar um plano concreto. Primeiro, ainda hoje antes de dormir, você vai escolher um cômodo, apenas um, e vai ficar de pé dentro dele por 5 minutos em silêncio. Não para arrumar nada, para observar. O que esse espaço está te dizendo? O que você sente quando olha para ele? Raiva? Vergonha? Desânimo? Alívio? Anote em algum lugar. Essa é a porta de entrada do reconhecimento. Segundo, você vai começar a orar antes de arrumar qualquer coisa. Não uma oração longa, 30 segundos. Senhor, este espaço é teu.
Me ajuda a cuidar dele como mordoma fiel. Isso não é superstição. Isso é alinhamento intencional da sua ação com a sua crença. E esse alinhamento, repetido dia após dia, muda a relação que você tem com o seu lar. Terceiro, você vai escolher um hábito mínimo de mordomia. Não o guarda-roupa todo. Uma gaveta. Não a cozinha toda. Uma superfície. Não a casa toda. Um canto. E vai fazer esse hábito mínimo com consistência radical. Toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, sem negociar com o cansaço e sem negociar com a preguiça. Quarto, quando as circunstâncias não cooperarem, e elas não vão cooperar, você vai praticar o descanso. Isso significa não usar o caos temporário como evidência de que você falhou ou de que nunca vai mudar. Significa dizer a Deus: eu não consigo controlar tudo isso, e eu escolho confiar que tu és maior que a minha bagunça. Quinto, você vai continuar. Não porque vai ser fácil, porque é o caminho. José passou 13 anos em escravidão e prisão antes de ver o sonho se cumprir. Ruth seguiu Noemi sem garantia nenhuma e colheu uma história que atravessa milênios. Davi foi ungido rei e passou anos como foragido antes de sentar no trono. O processo deles foi longo, foi difícil, foi invisível por muito tempo. O resultado deles foi eterno. O seu processo também vai ser assim, e vale cada dia de obediência fiel. A história de Fernanda termina 2 anos depois daquela noite na cozinha. A casa dela não é mais perfeita. Na verdade, tem mais marcas de vida agora. Brinquedo no tapete da sala, desenho colado na geladeira, mochila pendurada na cadeira que não é o lugar certo, mas que ela aprendeu a ver com ternura, em vez de irritação. Fernanda ainda gosta de organização, mas não precisa mais dela para se sentir segura, porque encontrou segurança em outro lugar. A história de Patrícia termina com os filhos maiores. O apartamento de 2 quartos ainda é pequeno para 4 pessoas, mas tem uma ordem naquele espaço que as visitas comentam. E quando perguntam o segredo, Patrícia ri e fala: eu parei de esperar ter tempo e comecei a usar o que eu tinha. E comecei a pedir ajuda a quem realmente organiza as coisas. E a história de Dona Conceição, aquela que todos visitam em busca de paz, não termina com a casa perfeita. Termina com uma porta sempre aberta e com um cheiro de café passado na hora e com uma paz que você sente antes mesmo de se sentar. Aquela paz não foi comprada, não foi decorada, não foi organizada em caixas transparentes com etiqueta. Foi construída ao longo de anos de reconhecimento, de mordomia e de descanso. Foi destilada de perdas e escolhas e orações honestas às 3 da manhã. Foi conquistada pela mulher que entendeu que guardar é o coração, não a gaveta. Jeremias 6,16 diz assim: perguntai pelos caminhos antigos qual é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho antigo não é glamouroso. Não rende foto bonita para o Instagram no primeiro mês. Não tem resultado instantâneo para te motivar quando a vontade de desistir aparecer. Mas é o bom caminho, e quem anda nele acha descanso para a alma. Você tem a mesma escolha que Fernanda teve, a mesma escolha que Patrícia teve, a mesma que Dona Conceição teve. Você pode continuar buscando o método certo, o vídeo certo, o momento certo para começar a mudar. Ou você pode escolher começar hoje com o que tem, do jeito imperfeito que você é, e deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer, transformar de dentro para fora. A bagunça pode estar te adoecendo por dentro e por fora, mas a cura também começa por dentro e vai para fora. E o primeiro passo não é arrumar a gaveta, é arrumar a pergunta que você faz quando olha para ela. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, me conta aqui nos comentários. Qual das 3 mulheres você mais se identificou? A Fernanda, a Patrícia ou a Dona Conceição? Quero muito ler a sua resposta. E se você quiser se aprofundar nos princípios que falei hoje, dá uma olhada no nosso shopping. Tenho indicado especialmente O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, Hábitos Atômicos, do James Clear, e A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles. Eles complementam de uma maneira muito prática tudo o que a Bíblia já ensina sobre transformação e mordomia. Obrigado a cada um que ficou até aqui. Você não ficou por acidente.
ficou porque algo em você ainda acredita que transformação é possível. E é. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe sua casa, seu coração e sua jornada. Até o próximo vídeo.